A paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus, que nos dá o privilégio de estar na casa do Senhor mais uma vez e para ministrar a palavra do Senhor nesse altar. Eu glorifico a Deus pela graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. Agradeço ao pastor Luiz Carlos, pastor Ailton, que fizeram convite ou a escala está aqui. E para falar de evangelismo, missões, tem jovens aqui, tem uns mais madurinhos também, né? Glória a Jesus. Outro dia me chamaram de dinossauro aqui da Madureira. Antes de eu entrar no assunto, permita-me dizer alguma coisa, irmão. Testemunho faz bem, para glorificar a Deus, para animar a nossa fé. Então eu me sinto grato a Deus, privilegiado pelo Senhor, por pura graça e misericórdia de Deus. Mas me sinto com autoridade para falar esse assunto, porque muitas vezes quando a gente vai falar, às vezes as pessoas dizem, falar é fácil, quero ver fazer. Mas o que eu quero dizer é que a gente vem falar daquilo que a gente tem experiência e tem vivido e feito isso. Então não vou falar só teoria, mas de prática, para aqueles que conhecem a gente aqui sabem. Nós chegamos em Parobé no ano de 1979. 10 de março de 1979, a nossa família chegou de mudança em Parobé. Faz quantos anos isso? Acabou de fazer, o quê? 45, né? E logo conheci a minha benção aqui, casamos em maio de 80. 30 de maio de 80, que vai fazer agora? 44 anos. E eu iniciei a vida de obreiro, eu e ela, a gente era noivo ainda ali, fim de 79. Então você vai encontrar aí que diz que tem 44 anos de ministério. Votamos aqui na emancipação de Parobé, que quando chegamos aqui ainda era distrito da cidade de Taquara. A sede da igreja, que a gente nem sabia que existia Madureira ainda na época, então era a Assembleia de Deus aqui. A sede era Taquara, e aqui era a congregação. Então, logo eu fui líder de jovens e professor de escola dominical, e naquele tempo era engraçado, mano. Você aprendeu a dizer glória a Deus, aleluia, já te empurravam para a obra. Era bem assim, ativo e ira. Tudo bem que a gente é nascido e criado na igreja, mas que nem meu irmão aí falou que teve um tempo afastado, também lá naquela idade jovenzinha, que saímos lá na roça, na cidade, depois foi para o exército. Eu tive também um tempinho fora da igreja, assim, fora da comunhão, mas está sempre no meio da igreja, quer dizer, dos crentes. Papai e mamãe de muita oração e sempre puxando a orelha da gente. Então, ali a gente iniciou, eu e ela, nossa vida de obreiro. Então logo já fui nomeado ali para professor de escola dominical, líder dos jovens, e aí por muitos anos, todo esse tempo, a gente está, pela graça de Deus, na obra. Então o que aconteceu é o seguinte, nós fizemos muitas campanhas de evangelismo na cidade toda de Parobé, claro que era bem menor que hoje. Mas Parobé, Taquara, Rolante, Igrejinha, Três Coroas, Pega Fogo aí fora. E teve um ano, eu não lembro mais que ano foi exatamente, mas me parece que foi no ano de 82. Não sei de onde veio mais uma campanha, não sei se alguém aí chegou a conhecer, que era o tal de Já Encontrei. Alguém lembra desse negócio? Ninguém? Acho que é só eu, por isso me chamaram de dinossauro. Veio dos Estados Unidos, de algum lugar que alguém inventou essa campanha lá e veio para cá, mas era o seguinte, pela noite a gente saiu pela cidade, isso a gente fez em toda a cidade da região aqui. Foi preparadas equipes e tarde da noite a gente saiu pela cidade, largando nas portas, nas caixas de correio, né, coisa meio fora de moda hoje, nos portão das casas, colando nos postes um cartaz com a palavra Já Encontrei. Nós largamos aquilo pela madrugada, toda a cidade, encheu a cidade, tudo. Eu participei desse seminário em Passo Fundo, em 82. Foi 82, foi nessa época que veio para cá. No outro dia, a gente saiu pela rua com equipe, com carro de som, que não era esse som moderno de hoje, mas com o que tinha na época. Saiu pelas ruas, equipe de casa em casa, de porta em porta, falando com o pessoal, explicando e levando para onde? Para a sala das escolas para fazer o discipulado, o cursinho. Ali evangelizar, ganhar e cadastrar e levar para o batismo. Eu morava aqui no Guarujá, perto dessa escola ali, Idalino. Ali eu levei uma turma para a escola ali que eu fiz ali. E assim, mas não ficou uma casa em Parobé, naquela época, nas campanhas desses evangelismos que a gente não visitou. Numa desses evangelismos ali do outro lado da faixa, conhecido Rubinho ali, uma senhora embrabeceu
levantou com um porrete, deu uma paulada na quadril de uma das moças, saiu mancando, ficou uma diarada mancando. Aqui na Avenida das Nações, nessa reta ali, tinha uns campos, terreno baldio, tinha um senhor ali, um senhor morador antigo ali, muito assim, sério, aqueles camaradas do interior, metido a brabo, assim, estava cuidando de umas vacas numa cerca. Eu cheguei com mais alguém para falar, ele não quis, nos escorraçou, nos mandou embora, 2 dias depois o homem morreu. Então, o que eu quero falar para vocês nessa introdução é que a gente tem experiência, nós trabalhamos, a gente fez, então eu me sinto assim, autorizado a falar algumas coisas aqui esta noite, com autoridade para falar. Vocês não entendem? Fico feliz de a gente ter uma plateia aqui, não muito grande, mas uns mais maduros e outros mais jovens. Quem conhece aquela competição de passar o bastão? Não é uma brincadeira, mas é uma modalidade olímpica, né? Corrida do bastão, né? Um corre até onde o outro companheiro está esperando, passa o bastão e aquele outro corre e vai seguindo a competição. Lembra disso? Você está meditando em casa mais ou menos isso. Se Deus quiser, esse aqui, próximo, eu estou fazendo 66. 44 de trabalho. Pastor Guinho está ali, cabelinho branquinho. Derli já não cozinha na primeira fervura. Glória a Jesus, eu não falo dos outros. Tem mais uns cabelinhos brancos por aí. O rock não é da idade, é branco por natureza. Mas para vocês jovens que estão aqui, glória a Jesus pela sua vida. Sinto feliz por isso. Porque a vida é assim. Então chega o momento, claro, a gente vai pesando os anos, aí já não tem mais aquela disposição de jovens, mas a gente tem uma bagagem, um legado que a gente deve ir passando. E passando. Para quem vem atrás, tem mais força, gás aí, disposição, abraça e segue fazendo. E segue fazendo. Enquanto Deus nos der fôlego, força e graça, estamos aqui para dar apoio, orientação, instrução naquilo que a gente já não tem muito fôlego, energia e coisa para correr, né? Quando era jovem, da idade de alguns aqui, né, Roque? Eu cansei de ficar 3 dias sem dormir. Para festa daqui, festa de lá, festa de igreja, assim, festa com os colegas de escola e de trabalho, mas hoje eu não consigo mais fazer isso. Então a vida é assim, história é assim, tá bom? Vocês ganharam aí um livretinho pequeno dos assuntos que a gente quer ministrar, de brinde, de graça, não tem problema, já ganhou, é seu, pode levar para casa. O pastor Lio já pediu uma oferta. Agora, quer dizer, se na contracapa, lá no finzinho, tem uma palavrinha muito importante lá. 3 letrinhas assim, Pix. Aí tem um telefone e um e-mail lá que pode ser usado. Deus te abençoe. Tá certo, gente? Glória a Jesus. Então é assim, gente. É história, é experiência e é muita coisa para se falar. Glória a Deus. E foi me dado assim bastante tempo. Hoje é sábado, aleluia, glória a Deus. Primeira coisa, os coaches de hoje dizem o seguinte, que uma palestra é 18, 20 minutos, que depois disso é inútil. E eles estão estragando. Por isso que as igrejas viraram muita cantoria, muita música e pouca palavra. Foram tirando a palavra dos púlpitos. Eu acredito o seguinte, que a unção do Espírito Santo nos leva além dos nossos limites naturais. Creio realmente, por isso é poder sobrenatural do Espírito. Então, assim como o Espírito capacita quem está ministrando, ele capacita quem está ouvindo também, para passar desses limites e ouvir e receber tudo o que Deus tem. Então, quando eu iniciei a vida de obreiro, lá nessa época eu falei, um bom pregador tinha que pregar pelo menos 1 hora. Se não pregasse 1 hora, não era pregador, né, pastor Lito? É verdade. Então, era comum a gente pregar 1 hora, 1h20, 1h30, e pregava. Naquele tempo, quer dizer, nem ventilador tinha na igrejinha ali. A gente saía com o paletó pingando suor até embaixo, né? Muitas vezes é sério, né? Não é de molhar o paletó inteiro. Quantas vezes aconteceu isso? É porque a gente pregava bem mais empolgado. Então tem gente dizendo saudade dos renovos. Cada época tem seu termo. Não é saudosismo, estou falando de testemunho. Então precisa dizer que a pessoa vai ficando velha, ficando contador de história. Não, vai ficando contador de testemunho, tá bom? Porque tem muito testemunho. Às vezes a gente demora um pouquinho para lembrar de uma coisa. Tá ficando velha. Não é assim. Acontece o seguinte, pensa bem, o jovem, vamos comparar assim, vamos dizer que o jovem tem poucos anos ainda de vida, o arquivinho lá da cabeça dele, vamos dizer que é do tamanho desse altar aqui, né? Então tu pergunta uma coisa para ele, ele está ali, ele sabe onde é que está. Mas daí um cara da minha idade, ele já tem um arquivão assim, umas 3 vezes o tamanho dessa igreja aqui, né? Tu pergunta uma coisa até lembrar.
qual é o arquivo, qual é a gaveta, onde é que está, porque nada demora, tá bom? Então, por isso, às vezes, a gente fica mais devagar um pouco, tá? Uma coisa da natureza, tá? Dá glória a Jesus, amém? Mas a unção do Espírito nos leva além dos nossos limites naturais, glória a Deus. Então, creia nisso. E se alguma coisa lhe cura também, tá certo? Na primeira página do seu livretinho aí, tem um testemunho glorioso. Todos sabem que esse homem que fala aqui, ele ficou conhecido como o evangelista do século passado. Então, lendo rapidamente aí essa história, diz aqui, ó, houve um grande avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos no século XVIII, através de um pregador chamado John Wesley. Conta-se que John Wesley era tão cheio do Espírito Santo que certa vez lhe perguntaram o que ele fazia para atrair as multidões nas ruas. E o que ele respondeu? Ele disse imediatamente: eu me incendeio e as pessoas vêm para ver eu pegando fogo. Aleluia! Bom, ouvi de um outro pregador que ele disse o seguinte: bota fogo no teu sermão ou bota teu sermão no fogo. É o que está precisando nos últimos tempos. Porque o povo está correndo atrás de qualquer promessa, furada, vazia. A gente que é antigo, experimentado, não dá calafrio de ouvir certos pregadores de hoje nos altares, atraindo multidão com promessas vazias, sem base bíblica, promessa falsa, quando não tem heresias. Então o desafio hoje, ele realmente está muito grande. A história diz que depois da morte de John Wesley, algum tempo depois, um professor James, aí dos Estados Unidos, da Faculdade dos Estados Unidos, levou alguns de seus alunos numa excursão, uma caravana, à Inglaterra, para visitar a casa que John Wesley morara. E ao lado da cama, eles encontraram um tapete desgastado, com 2 pequenos círculos. Eram as marcas dos joelhos de John Wesley. Ele orava tanto que fez marca no tapete. Ao deixar o local, o professor James notou que faltava um aluno. Ele voltou, subiu as escadas e encontrou o aluno ajoelhado orando. E o que ele dizia na oração? Dizia: Deus, faça de novo. Faz de novo em mim, Senhor, o que fizeste neste homem. O professor pôs a mão no ombro dele, do rapaz, e disse: vamos, Billy, temos que ir embora. Era o Billy Graham, esse jovem. Billy Graham, está aí a data de nascimento e a data de morte. Ele morreu aos 99 anos, no ano que ele ia completar 100 anos. Como sabemos, foi o maior ganhador de almas do século XX, levando mais de 3 milhões de almas para Jesus em suas cruzadas evangelísticas. O Senhor fez de novo, porque ele ousou clamar por mais um avivamento. Aleluia, por mais um avivamento. Não existe avivamento sem 2 coisas, palavra e oração, oração e palavra. E são 2 coisas que foram banidas. No meu tempo, né, pastor Guinter, bom que eu tenho o senhor para me ajudar nessa autoridade aqui. As vigílias eram horas e horas de joelho dobrado orando. Hoje a gente vai para a vigília, cantoria, que não acaba mais, oração não existe. As vigílias de oração acabou. Então aí há uma igreja fraca, baseada em cântico e música e não em palavra. O cântico, a música tem seu valor para louvor e adoração. E dizendo de passagem, muita música hoje não tem nada disso. É mimimi e ai, ai, ai. Quando não é para satisfazer vaidade do coração humano. Deus não satisfaz vaidades de coração. Deus atende necessidades. Que tem a ver com os propósitos dele. Então é necessário entender isso. Então Billy Graham se tornou o conhecido evangelista do século passado. Mas veja bem, a história e o testemunho que está aí. Selecionei algumas frases dele aqui, que está aí de sequência, que ele disse o seguinte: Deus nos deu 2 mãos, uma para receber e outra para dar. Olhando isso do lado evangelístico, é muito forte e interessante, experiência de quem tem autoridade para falar. Um homem desse, quem questiona. E você já prestou atenção na Bíblia que o símbolo do evangelho e da igreja, um dos, é rio ou fonte, nunca é açude ou lago, porque água represada se contamina. Mas observe que o exemplo que é citado em profecias e palavras sempre ou fala de fonte ou de rio. Qual é a diferença? A fonte está sempre brotando água nova. Aleluia, esse é símbolo do evangelho e palavra de Deus. Um rio, ele está recebendo água dos seus afluentes e está largando para frente. É o que ele diz aí, não sei se eu estava inspirando nessas palavras. Ele diz: com a mão tu recebe e com a outra tu
Repare, pensa isso em evangelismo e testemunho, tá bom? Pensa isso em fazer obra de Deus. Pensa isso em generosidade. Você não pode ser uma represa. Você tem que ser um rio. Você recebe e você passa adiante. E Paulo diz muito claro em Gálatas: aquilo que você semear, isso você vai colher. Então, quanto mais generoso e quanto mais tu semear, em todo sentido, obra social, tá aí o irmão, cadê o irmão ali que faz muita obra social, né, Antônio? Arrecada e coisas aí, ajuda o pessoal do desafio, e dá. Isso é generosidade, isso é ser um rio. Você busca, você recebe, você distribui, você passa adiante. Uma das coisas que a gente está precisando aprender é semear, em todo sentido, seja o espiritual, a palavra, seja financeiro, a obra social, ajudar a fazer essas coisas andam junto. É ser generoso. Quanto mais tu semeia, então foi isto que o homem disse aqui: uma mão para receber e uma para doar. Na outra frase, ele disse ali: lágrimas derramadas por si mesmo são lágrimas de fraqueza, mas lágrimas derramadas por outros são sinais de força. E hoje, diante da situação, agora há pouco recentemente, eu estava ouvindo a ministração no outro pastor, não daqui, e ele estava falando para a igreja dele, e ele disse assim: está uma síndrome aqui que precisa ser curada, que é aquela autocomiseração, autopiedade, os mimimi, né? Aquela coisa, eles usam uma palavra engraçada, não me lembro agora, aquela coisa de ser coitadinho. E tu sabe que tem muito isso da igreja? O povo vem para a igreja chorando: ai de mim, ai disso, porque eu estou com isso, porque eu estou com aquilo, e ai, e ora e chora por si mesmo. Quando eu vi essa frase de me ligar aqui, mas que coisa interessante, me chamou a atenção para mim mesmo. Quantas vezes a gente está chorando só pela gente, essa coisa de oração de egoísta, de quem não está sendo um rio, de quem não está estendendo uma mão para receber e outra para distribuir, quando está só olhando para si e chorando, e quem sabe o problema está exatamente nisso. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das maiores experiências que eu sempre guardei em todo esse tempo aí de evangelismo e testemunhos que eu comecei falando é o seguinte, e quero dizer para você que ainda não tem essa experiência, faça para você ver. O momento que você sair, falar de Jesus para alguém, visitar alguém, orar por alguém, você volta para casa com uma alegria tão grande que não tem explicação. Quem é que já teve essa experiência? Olha aí, para a glória de Deus. Vejam bem. Você volta com alegria na alma que não tem explicação. Muitas vezes eu voltava já nesses trilhos aqui, de Parabéns, e a Rua dos Trilhos, as vilas aí, lá, hoje está povoada a cidade, lá, enfim, lá como é que passa depois do funil, passava essa Rua dos Trilhos, lá aquela curva que vai para Cão Vicente, aquelas baixadas ali. Ali nós íamos naquelas favelas, porque umas favelas ali, com a Ecombe velha, a equipe de 18, 20 jovens, e nós íamos para lá fazer evangelismo nas casas. Encontrava pessoas doentes, orava. Numa dessas campanhas de evangelismo, aqui onde tinha antigamente o Alambique Faz Tower, ali na entrada da Sangafunda, hoje nem existe mais, não sei se ainda tem as moradas velhas ali. Nós entramos era mato, agora está vendo vila ali de cidade, mas era mato, entramos para lá, tinha uma casa dos alemão no meio do mato, encontramos um casal já bastante idoso, eles só falavam em alemão. E nós, ninguém falava alemão, até hoje não sabemos se eles entenderam ou não, mas falamos de Jesus, oramos pela senhora que estava doente, aceitaram a oração, mas nós não se entendíamos, eles só falavam em alemão. Tudo isso a gente passou, essas experiências, vivendo isso aqui. Então a gente volta para casa com uma alegria na alma que não tem explicação. E tem muita gente hoje sofrendo de depressão porque não acha sentido para a vida. Falta encontrar Jesus e servir a Deus, fazer a obra. Não, Antônio, não te sente feliz quando consegue abençoar, ser bênção, canal de bênção para pessoas? Volta para casa com a felicidade que não tem explicação. Tá? Até o sono vai embora. Então eu digo que essa é uma receita para muita gente que está dentro da igreja, mas está triste. Está faltando se ocupar na obra. Pede direção para o Espírito, descubra teu dom, teu chamado e procure servir, procure ser útil. Porque uma das coisas que mais deprime o ser humano é se sentir inútil. Pode estar dentro da igreja, mas está se sentindo inútil é uma causa da pessoa se sentir e entrar em depressão. Pesquisas e tudo mostram isso. Por que tantos jovens, e é triste isso, ver juventude sofrendo de depressão e se afundando em drogas e vício, porque
Porque sai de uma família desajustada, porque é um dos maiores índices de pessoas lá, né, muitas vezes isso, porque eu falei já com diretores dessas casas, o maior índice de pessoas internadas é por causa de famílias desajustadas. E aí esses jovens não acham sentido para a vida, eles não têm uma perspectiva de vida. Então estão desorientados, sem saber o que fazer da vida. E eu já falei com jovens assim, de dizer, eu não sei o que, né? Então começa fumando um baseadinho, começa com ele e vai se afundando, porque eu não sei o que fazer da minha vida, eu não tenho o que fazer, mas jovem, com tanto sonho pela frente, o que Joel profetizou sobre o Espírito Santo? Ele disse que os jovens iam ter visões. Então está faltando visão para muito jovem, visão de vida, de expectativa, de que fazer. Então o Evangelho tem isso, mas alguém tem que levar, não é verdade? Outra expressão dele, outro pensamento. É tarefa do Espírito Santo convencer, é tarefa de Deus julgar, mas a minha tarefa é amar. Aleluia. Bom, toda obra do Evangelho, a obra de Cristo, é baseada em amor. Se você não sente amor, ou não dizem alguns entendidos do assunto que o amor é mais que um sentimento, o amor é uma decisão. E os casados que eu digo, né? Amar é uma decisão. É verdade, uma decisão. Você decide amar alguém. Não é só um sentimento. Aqueles que estão baseados só no sentimento, são aqueles casamentos que acabam logo. Porque o sentimento tem a ver mais com a paixão do que... Então a obra de Deus é assim, você tem que amar. Amar a igreja, amar pessoas, amar almas. Se você não sente nenhum tipo de amor, te joga aos pés de Jesus, clama e suplica graça e misericórdia. Eu louvo a Deus, fico feliz de ver meu irmão, eu estou aí trabalhando e lidando, chefiando o evangelismo, e quando eu vejo ele fazendo isso, eu me lembro que a gente fez muito. E naquele tempo nós não tinha som, nós botava a corneta, aquelas toda franha, um galho de pau naquela praça, ali no centro ali, e nós botávamos os jovens cantar naqueles microfones fanhosos lá, daquele jeito todo, é o que a gente tinha na época, e a gente cantava ali, pregava naquela praça. Mas muito tempo eu fiz isso ali, onde a Câmara de Vereador aqui, naquele tempo era um triângulo que tinha uma árvore muito grande, uma açoita cavalo ali, nós vinha para ali, tinha um gaiteiro, um violão, gaita e violão, quando nem som nós tínhamos, e fazia ali, Salão Martins, lá na Areia Branca, lá, nós ia para lá e fazia culto lá, Fazenda Pires, onde tem uma igreja lá embaixo, eu ia de bicicleta daqui para lá fazer. Então se você não sente amor, você não faz nada disso, mas se você sente amor, você faz. Eu morava aqui no Guarujá, botava ela na caroninha da bicicleta e saía por aqui, passava o Rubinho aqui, subia aqui lá e descia lá, não sei se ali em Safra Pires tem uma igreja hoje que lá é do Tempo da Paz. Levava ela na carona da bicicleta. Aí quando nós já estávamos aqui na Madureira, no ano de 94, 95 por ali, o pastor Isaac era o presidente da igreja, era o vice. Um dia está ele dando um puxão de orelha nos obreiros, que estavam faltando escala, que naquele tempo a gente fazia uma escala assim, ó. Dia tal, congregação tal fulano, congregação tal fulano, e dirigir, pregar, era a escala. E alguns andaram queimando, aí falando, ele estava numa reunião, dando um puxão de orelha ali, nos obreiros que estavam faltando, e um irmão se ofendeu, um presbítero ali, que não está mais aqui, foi embora daqui faz tempo. Levantou e disse, pastor, é muito fácil, o senhor e o pastor Alberi está cobrando da gente, vocês têm um carro bom para andar? Naquela hora o sangue ferveu. Eu levantei em pé e digo, irmão, com licença, para aí. Você não estava aqui quando eu andava de bicicleta com uma mulher grávida da primeira filha, e eu atravessava a cidade com a bicicleta para ir na igreja, para atender um culto. Nós tinha congregação, tem a irmã Eva que congrega ali, nós tinha uma congregação na garagem da casa dela, lá na rua Pedro Rodrigues, lá embaixo, Guarani, lá embaixo. Eu ia daqui para lá de bicicleta, com ela na carona, a nossa igrejinha era lá na Alexandria, 2 ruas depois da casa da irmã Juraci, não sei se vocês sabem da irmã Juraci lá, perto da Secretaria de Obras lá. E eu morava aqui nessa curva aqui da Guarujá, eu botava ela na carona, barriguda para a primeira filha, e atravessava a cidade com ela e voltava com ela na carona da bicicleta. Na semana de ganhar o bebê, caindo de bicicleta lá naquela estrada que não tinha asfalto, não tinha carro, era areião mesmo. Aí nessa hora o sangue ferveu, né? Claro que eu não segue o espírito, né? Tá bom? Mas levantei e digo, com licença, você não estava aqui, você não viu o que nós passamos aqui. O que a gente fez andando aqui de bicicleta, contei essa história aqui tudo, e nós fizemos tudo. Então, se hoje Deus nos deu um carrinho para andar, mais ou menos, glória a Deus, mas nós passamos tudo isso. Então, seja fiel e paz que Deus vai te dar também. Entende isso? Aquele tempo a gente orava e dizia assim, é melhor uma igreja em cada esquina do que um boteco de bêbados. Glória a Deus, hoje tem uma igreja em cada esquina de Parobé. Tem uns que deixa para lá, tá? Deixa Deus mostrar. Mas tem muita igreja, glória a Jesus.
Não tinha obreiro e a gente orava, tinha jejum, domingo de manhã, escola dominical, e a gente sempre orava e dizia: Senhor, levanta obreiros para a tua seara. Parece que hoje tem obreiro sobrando. Não tem. Jesus disse que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, os desafios são grandes. Glória a Deus. Então, fase você vai se sentir muito bem. Ser cristão é mais do que apenas uma conversão instantânea. É um processo diário pelo qual você cresce para ser cada vez mais semelhante a Cristo. Aqui já entra um segundo passo: discipular. Primeiro você ganha a pessoa, depois você discipula ela. Então, naquela campanha que eu falei para vocês, a gente fazia isso. Ia para a rua, aquela suspense todo, explicava o que é e convidava eles para vir fazer o cursinho na escola. Já estava licenciado, a sala arrumadinha, e lá a gente fazia o discipulado. Não era um dia só também. Um dia, vinha pelo outro dia, fazia o discipulado, tinha umas liçõezinhas para o novo convertido e preparava para o batismo. Então são essas coisas que tem que se voltar a fazer. O tempo muda e os métodos mudam, é claro. Claro que hoje a gente não vê mais ninguém fazendo isso porque mudaram os métodos, né? Então não estou dizendo que tem que voltar a fazer como era lá. Por exemplo, nesse trabalho todo nós fizemos em carroceria de caminhão, ali onde tem a congregação 3L, lá que é setor 4, lá no 3L. Naquele terreno ali, nós botamos um caminhão naquela esquina ali, som em cima do caminhão e o pregador, eu pregando lá em cima do caminhão. Nós ia daqui para a praça de Taquara, na praça antiga, onde era a antiga rodoviária ali, fazia culto da praça, ia para lá, aqui fazia culto domingo de tarde, além daquele Parobé também. Naquele tempo tinha até culto no presídio, muitas vezes fui pregar no presídio. E a gente fazia isso aí. Hoje, claro, nós chegávamos na frente, às vezes, de uma casa, arrumava a luz, ligava um aparelho, evangelizava e fazia um culto na beira da rua. Hoje as pessoas não querem, não deixam. O que está hoje? Hoje é célula. Grupo familiar ou célula para tu evangelizar nas casas. Qual é a dificuldade? É de uma gente disposta, líder, para fazer isso, gente. As igrejas que estão crescendo muito hoje através de células fazem assim, eles botam ali, fazem um curso, preparam um líder, um palestrante para ir liderar célula nas casas. Tem muitos nomes, não dizem células, pequenos grupos, grupo familiar, grupo de crescimento, o nome não importa. No nosso tempo era ponto de pregação na casa do irmão fulano, ponto de pregação na casa do tal, e nós ia para lá e fazia. Quantas vezes eu fiz? Quando abriu o Sacoado, começou, tinha as casas nos irmãos que a gente vinha ali fazer culto nas casas. Então essas são as coisas, não estou dizendo que tem que voltar ao método antigo, o tempo vai se modernizando, mas nós temos que entender o método que funciona hoje. Então vamos discipular, tem que discipular, de alguma maneira tem que fazer. Veja bem, foi lido aqui antes a palavra de Marcos, os dois evangelistas que falam isso, é Marcos e Mateus. Mateus foi escrito para judeus e o Marcos para os romanos. Aí você vai para Mateus 28, verso 19 a seguir. O Senhor disse: me é dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Como Mateus escreveu para judeu, e judeu era muito bem instruído na lei, a criança começava a falar e já começava a ensinar a lei de Moisés. A criança, quando aprendia a falar, ele já ensinava a lei, já começava a ensinar a lei. Quando ele chegava à adolescência, ele tinha que entender, conhecer. Então o judeu sabia muito bem o que era discipular. E Mateus então escreve para judeus, e é por isso que ele diz: vá às nações, porque o judeu também era fechado, achava que só eles tinham direito às bênçãos, os gentios, as demais nações, não era para eles, eram considerados pecadores, imundos, indignos, enfim. E daí a ordem é: vão a todas as nações, faça discípulo, ensine eles a guardar. Falou na linguagem de judeu mesmo. Agora o Marcos escreve para romanos, e os romanos tinham o maior orgulho, era ser guerreiro, ser soldado do exército do imperador romano. O maior orgulho do jovem era pertencer ao exército romano. Eram guerreiros, conquistadores, tá? Aí o Marcos fala de maneira forte: vá e pregue o evangelho. Quem crer e for batizado é salvo, e quem não crer está no inferno. Guerreiro, duro, seco e direto no assunto. Agora os dois têm promessa: vai, pregue, e o Senhor vai confirmando com sinais. E no último versículo de Marcos está escrito: e eles saíram pregando, e o Senhor era com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram.
E Mateus encerra com a promessa: e eu estarei convosco todos os dias. Para quem que o Senhor disse eu estarei convosco? Para quem? Acabei de falar, para quem? Será que os coaches têm razão que depois de 18 minutos não adianta mais falar? Qual era a ordem? Vá e faça discípulo de todas as nações e ensine eles a guardar tudo que eu vos tenho mandado. E aí o Senhor faz a promessa para quem vai fazer discípulo: e eu estarei convosco. Para de usar essa palavra, essa promessa, para preguiçoso que fica em casa de braços cruzados e o Senhor é contigo. Não é nada. Glória a Deus! Não é nada. Essa promessa é para quem vai fazer a obra, não é para quem está de braço cruzado. Tem crente que está na igreja que está aí obeso de bênção, está pesado na igreja e não faz nada, e você vai chegar e dizer: Deus é contigo. Não, eu dizer estarei contigo quem? Quem vai fazer discípulo. Estarei contigo todos os dias. Você nunca está sozinho nessa missão. O mesmo testemunho de Marcos: vá e pregue a palavra. Quem crê e for batizado é salvo. Quem não crê está condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não vai falar dano algum. Se pegarem serpente, né, não vai falar dano. Então você olha assim, promessas diferentes, mas com o mesmo sentido. O que está dizendo? Vai pregar, eu sou contigo. Te guardo, te dou livramento, contigo. Então não use essa promessa para quem não está fazendo nada na igreja. Não use essa promessa para quem está sendo inútil. Agora, alguns estão sendo inúteis por falta de orientação, mas outros é por preguiçoso mesmo, porque não entenderam o evangelho, porque vieram atrás de uma promessa falsa, que se ele virasse evangélico, não é se converter, se virasse evangélico, a vida dele não ia ter mais problema, mar de rosa, empresa prosperando, dinheiro no banco, e enfermidade embora, porque tem que fazer a campanha da quebra de maldição, porque se está faltando dinheiro é maldição, se ficou doente é maldição, do pai, do avô, do passado, não sei o quê. Quanta balela, quanta mentira tem aí. Mas tem multidões indo atrás dos falsos profetas. Aleluia, glória a Deus. O que é ser um evangelista? Página 2 aí. O que é ser um evangelista? Esta é a mais nobre, mais distinta missão, é o maior privilégio, pois isso significa ser porta-voz de Deus. Pensa nisso. Infelizmente, muita gente vê a igreja, vê o altar como um palco. Infelizmente, depois da virada do século, quem é os crentes do século passado aqui? Eu, pastor Quintas. Não parece que está do século passado. Mas antes da virada do século, realmente tinha diferença nessas coisas, tá? Realmente tinha diferenças. E uma das coisas que mudou muito, porque lá para o final do século passado, início do século, deixa eu lembrar o que eu estava falando. Antigamente a igreja era mais perseguida, então era mais humilhação, mais oração, era um povo, de certa forma, mais selecionado. Mas ali, antes da virada do século, depois que virou, nessa época aí, muita gente famosa começou a se dizer evangélico. Entrou a onda gospel. A gente gosta de importar termos em inglês, né? Estados Unidos, muita coisa. Importa muita coisa, o avivamento veio de lá, mas depois veio as heresias também, né? Mas agora se importa tudo. Mas entrou a onda gospel. E aí a coisa virou, a linguajar, tudo foi mudando. Eu estava falando com a minha esposa em casa sobre isso. E que a gente tem que se corrigir no nosso meio, porque está entrando um linguajar que não é próprio da igreja. A gente dizia, agora fulano vai louvar ao Senhor. Agora nós vamos cantar um hino de louvor. Vocês já viram o que dizia agora? Agora vai se apresentar. Tá? Vai tocar uma música. Agora o coral vai se apresentar. Agora o grupo de coreografia vai se apresentar. Agora o cantor tal vai se apresentar. O que é se apresentar? Fazer um show. E os cantores evangélicos agora viraram artistas. E eles estão fazendo shows. Aí quando deram glória porque foram para a televisão, graças a Deus foram cantar e louvar na televisão, mas qual é a ideia que foi lá? Show. Então eles viraram artistas e isso veio para dentro da igreja, esse linguajar que não é próprio da igreja. Na igreja é culto, na igreja é adoração, na igreja é louvor. Não é apresentação pessoal, não é show, não é espetáculo. Então quando eu olho aqui, ser um evangelista, um ganhador de alma, um servo de Deus, é ser um porta-voz de Deus. Não falamos coisa nossa, nós temos que falar o que vem de Deus, a palavra de Deus. Então isso pesa nos ombros da gente uma responsabilidade muito grande.
Quando convidado para concorrer a um cargo eletivo, Billy Graham respondeu: eu não vou deixar de ser embaixador da pátria celestial para ser simplesmente presidente dos Estados Unidos. Eu não vou descer de nível. Olha a visão que ele tinha de ser um pregador, um pastor, um evangelista, que ele viajou, rodou o mundo, né? Pelo mundo todo ele fez cruzadas, para milhões e milhões de pessoas. Qual é a visão que ele tinha? Eu vou deixar de ser um embaixador do reino de Deus para vir ser presidente logo dos Estados Unidos? Não, é de chorar pelo Brasil. Eu digo sempre, sou a favor de nós botar evangélico, eleger evangélico, mas é pastor, escolhe, ou é pastor ou vai seguir carreira política, porque as duas coisas juntas não dá. Não vai fazer nenhuma e nem outra bem feita. Então a gente tem muito o que aprender. Eu estou pensando aqui, eu tenho que falar uma coisa, um testemunho. Eu vou falar como testemunho. Lá, acho que é Jeremias, profeta que tem um sonho, conte como sonho. Se é de Deus é, se não é, deixa para lá. Mas conte. Eu estou incomodado com um sonho, tive agora, virado do mês, primeiro agora. E eu sou pastor Deli, de revelação e profeta, e aquela coisa de profeta que funciona e fala logo. A gente que trabalha mais com ensino é tão difícil. A gente é cheio de questionamento para aprender, pesquisar, buscar. Então, quando a gente recebe uma coisa de Deus, a gente fica, não é, falo, não falo, é difícil. É difícil. O profeta é impulsivo, ele fala na hora. Mas acontece o seguinte, antes da pandemia, eu tive um sonho, um ano antes. Fiquei incomodado, orei umas 2, 3 vezes e esqueci, não dei bola. Quando aconteceu a pandemia, eu entendi que Deus tinha me mostrado. Então eu estou assim, tive outra visão essa semana e eu estou assim, falo ou não falo. Estou a semana inteira lutando. Não falei para ninguém, escrevi em casa e guardei para um testemunho. Então eu vou falar agora aqui. Quando foi da pandemia, foi o seguinte, eu sonhei que eu estava indo de carro daqui para casa, daqui de Paroé para minha casa, moro em Sapiranga, e eu via uma neblina preta, uma neblina escura que vinha descendo, vinha dos morros, ia cobrindo tudo, que não cobria toda a terra. E eu de carro a todo vapor para chegar em casa preocupado com ela, para que aquela escuridão não me pegasse. E acordei daquela visão, daquele sonho chegando em casa. Mas aquela neblina preta vinha descendo de todos os morros, né, nessa estrada, quem conhece aqui até Sapiranga, né? E aquele indo atrás de mim, e dos morros assim descendo e cobrindo tudo, e que ficava aquela neblina, tu olha por cima assim, aquela neblina preta cobrindo toda a face da terra. Um ano antes da pandemia. E quando aconteceu a pandemia, eu lembrei, Deus me mostrou e eu orei umas 2 ou 3 vezes pelo assunto e não falei nada para ninguém. Então agora eu tive outro sonho, agora falando disso aqui, que estou ministrando aqui, eu vou falar. Como disse ele, assim, quem teve um sonho, conta como sonho. Mas foi muito impressionante. Foi assim, eu sonhei que estava num determinado lugar, eu, minha esposa, tinha várias irmãs, irmãos, parecia ser um evento. Era um hotel, um negócio assim, e nós deixamos as irmãs naquele lugar, aquele hotel, e saí eu, e um pastor que eu me lembro o nome era o pastor Luiz de Bairro de Farroupilha. Outros pastores eu não lembro os nomes, mas era uma equipe, um grupo de pastores. Nós saímos caminhando por uma estrada, que daí aquela estrada começava a descer e tinha uma cidadezinha na Baixada, então a gente chegava do alto, a cidadezinha lá embaixo, e nós estávamos indo em direção à igreja naquela cidadezinha. Não sei que cidade é. Em direção àquela cidadezinha. Então eu enxergava lá a cidade, lá embaixo, nós numa estrada, do alto, descendo, aquele grupo caminhando, conversando, e estavam falando de construção de igreja. E eu começo a enxergar no telhado da igreja, lá embaixo, uma torre que subia do telhado da igreja, mas era uma torre de, tipo esses holograma, que aparece hoje nessas tecnologias, coisa de luz, né? Aquela bem quadradinha, bonita, aquela torre subia alta, aquela torre, em tons de azuis, vários tons, muito, muito lindo, e como se tivesse pedrinhas de várias cores, pedras preciosas, assim, pelo meio daquela torre, que subia, aquilo lindo demais. E nós com aquele grupo todo conversando e tratando e falando coisa, e eu olhando aquela visão, aquele avião olhando, mas o que é isso, o que é isso, o que é isso? Aí, num determinado momento, na altura assim daquela torre, sai como um raio assim de luz, fez um pito para um lado assim, e apareceu um coração na ponta assim, e aquele coração ficou preto. Quando aquele coração ficou preto, eu veio na mente assim, alguém lá morreu. E me bateu aquela preocupação, porque as mulheres tinham ficado naquele hotel. Aí aquele encolheu de volta, sumiu e ficou a torre como estava normal, tudo ali andando. E eu naquele pasmo, naquele susto, perguntei para os pastores que estavam comigo, eu disse assim, vocês estão vendo aquilo que eu estou vendo? E eles disseram, tá, e continuaram o assunto, e não deram bola, não deram a mínima, né? Tá, deixa aí, continuaram tratando do assunto
de igreja, de construção, de não sei o que, tá? E eu continuava caminhando e olhando para aquela torre. Meu Deus, o que é isso? Aí de novo sai aquele facho para o lado, faz assim, aparece aquele coração de novo, só que aquele coração virava de forma assim, formou tipo um peixe. Quando tu pega assim, ele se curva assim, né? E escureceu, preteou de novo. Morreu. E voltou a torre normal assim, Jesus, o que é isso? Aí estava aquela torre, daquela luz, como eu falei, normal. Aí naquele momento apareceu no meio dela, no meio daquela luz, um caulezinho assim, uma rosa, bem grande, assim, e daí ficou toda ela em tons de preto e branco, ficou preta aquela rosa. E aí naquele susto eu disse, meu Deus, o que é isso? E a palavra veio no meu coração, assim, perseguição para a igreja. E eu acordei assustado. É um sonho, isso é uma revelação de Deus. Agora eu contei, se não é, contei também. Mas olha, foi muito assustador e eu estou a semana toda incomodado com isso. Estou contando aqui agora, não tinha contado para ninguém. Digitei, guardei em casa lá de consideração. Um testemunho, alguma coisa. Então, eu acho que encaixa no que a gente também está falando, o desafio de hoje. Não pense, para vocês que são jovens e novos aqui, não pense que a igreja e que a sociedade está vivendo uma coisa normal. Está muito anormal, muito fora. A sociedade de hoje e a igreja de hoje está muito pouco a fidelidade. Então, ser um evangelista é ser um porta-voz de Deus. Você imaginou? Olha quem somos nós na Terra. Quem é Deus? A maior autoridade de todo esse universo, criador de todas essas coisas, que nós não temos mente nem para imaginar a grandeza desse universo, todas as coisas, e nós somos o porta-voz dele. Aqui adiante tem algumas descrições importantes da origem dessas palavras que temos na Bíblia. Letra ali, kerux, que significa heraldo, aquele que por meio da pregação tornava público uma notícia, um arauto, um pregoeiro, um proclamador, um mensageiro, enfim. A outra é o presbeu, no grego, embaixador, foi o termo que Paulo usou várias vezes, que está em algumas referências. E depois tem a outra palavra, o economos, também no grego, que significa, de onde vem a palavra econômo? O que é um mordomo, um administrador doméstico, dos assuntos domésticos, um despenseiro que Paulo usou. De onde vem essas palavras? Então, se pegar essa palavra, arauto, proclamador, pregador, ou embaixador, ou um administrador, são as palavras usadas para nós, obreiros. Gente, é tão interessante e profundo esse assunto. Lá em 1 Coríntios 3,9, Paulo disse, nós somos cooperadores de Deus. 9,16, ele disse, me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar a palavra. Quando Deus chamou Ezequiel, ele disse, Ezequiel, tu vai com uma geração, um povo duro, quer ouçam, quer deixem de ouvir, tu vai falar. Então, meus irmãos, queiram ouvir ou não queiram, convertam ou não convertam, que nem eu falei, alguns testemunhos, que uma vez que a moça ali foi agredida, saiu mancando, a vez que o outro ali rejeitou e depois morreu. Mas a gente esquece de falar quantas pessoas nós ganhamos para Jesus nesse tempo. Pessoas se converteram, chegar nas casas achar pessoas doentes, a gente orar e Jesus fazer uma obra, muitas vezes. Então você é um porta-voz, é um pregoeiro. Agora, para nós entender melhor, porque hoje a gente tem essa facilidade enorme. Quantas maneiras a gente tem de se comunicar hoje? Quantos meios? Rádio, televisão, telefone, internet? Tem tantos meios hoje. A internet, então, hoje é, sem dúvida, o maior meio de comunicação. Quantos tipos de aplicativo tu tem para falar e transmitir mensagem e publicar coisas, enfim. No fim, é tanta coisa que está estressando muita gente que não tem, e muita gente está adoecendo porque não consegue visualizar nem acompanhar tudo. Olha, mas tem, às vezes, pessoas perguntam, lembra aquela mensagem que eu te mandei? Irmão, não deu para ver. É tanta coisa, se a gente for ficar toda hora olhando tudo que manda para a gente, não faz outra coisa na vida. Isso também está estressando, esgotando. Mas hoje a gente tem um excesso das coisas para a comunicação. Agora pensa quando a Bíblia foi escrita, usando essas palavras aqui, pensa no que era. Quando o rei, um comandante militar, o imperador, o governador, o líder militar, tinha que mandar uma mensagem para o povo. Não tinha nenhum tipo de meio de comunicação, como é que fazia? É para nós entender a importância disso aqui, a importância dessas palavras que a Bíblia nos traz. Então, às vezes, é necessário a gente se transportar para lá, ver um pouquinho como é que é na teologia, a gente fala isso de abismos, né?
na hermenêutica, o abismo cultural, o abismo do tempo, o abismo geográfico, né, também, porque a Bíblia foi escrita lá em outros continentes, em outra época, em outro tempo, em outro idioma, então tem o abismo do idioma, são o chamado abismo na área da hermenêutica para você estudar. Então, às vezes, é necessário ir para lá, se transportar para lá, ou ver como é que era a cultura e a situação, para poder entender com mais profundidade a palavra, o que ela está nos dizendo. Então, quando o rei, o imperador, o comandante precisava comunicar alguma coisa para o povo, não existia absolutamente nada. O único meio, então, era o contato pessoal. Então, ele escolhia alguém e dizia, você vai ser o meu porta-voz. Então, saía o arauto pela cidade. O rei determinou, isso, aquilo, decretou isso, aquilo. O comandante manda convocar os reis, imagina, pela rua. Ou reunia o povo na praça, então ele era o porta-voz do rei. O rei não ia, o imperador não ia. Mandava esse proclamador, esse arauto, esse pregoeiro. Então essa é a primeira palavra. A outra ali, foi o que Paulo disse, que o Billy Graham disse lá, eu vou deixar de ser embaixador, vou descer de nível para ser presidente dos Estados Unidos. O embaixador, o que é o embaixador? É aquela pessoa que é delegada pela autoridade, ele vai para outro país representar o seu país. Então o embaixador é um representante lá fora do seu país, das negociações políticas, comerciais, ele está lá defendendo os interesses do seu país, ele está lá falando em lugar do presidente. Essa é a função do embaixador em outra pátria. Ele está lá falando em lugar do presidente, é eles que lá fora ouvem, é ele que tem autoridade para negociar coisas políticas, coisas comerciais, acordos e tudo, é o embaixador que está lá fora tratando e articulando essas coisas. Então, e Paulo diz que nós somos embaixadores. E a outra palavra, o administrador, o despenseiro. Então, se nós pegar essas três palavras, que é traduzida, então, para nós como cooperadores e servos, testemunhas do Senhor, é muito profundo o negócio. Então, o momento em que a gente sente essa responsabilidade grande, tem o outro lado da moeda, que a gente tem que prestar conta se fizermos a coisa com fidelidade. E é por isso que a Bíblia diz, ai do profeta, que disse assim, diz o Senhor, quando o Senhor não falou. E o problema é como está acontecendo no Brasil. Há um paralelo, como acontece no Brasil, na situação política, acontece dentro da igreja. Os malvados estão fazendo muito barulho e os honestos estão acuados com medo. É a maneira que o inimigo se impõe. Então, diante disso, nós temos também dentro da igreja muita gente fiel, temente, gemendo, chorando, mas com medo de se impor e falar a verdade. Meu Deus. Não, mas se eu falar, não me convido mais, não me dão oportunidade, não me dão oferta, não sei o quê. Tem lugares, não aconteceu comigo, mas com outros pastores, de pastores dizer, olha, aqui você não pode pregar assim, não pode pregar assado, prega isso, prega aquilo. O que é isso? Misericórdia, misericórdia. Está assim muitas igrejas. Agora diz, nós somos porta-voz de Deus, não das pessoas. O que Deus disse então para Ezequiel? Quer ouça, quer deixe de ouvir, você vai falar a minha palavra. Estou te mandando, vai e fale a minha palavra. Então isso é ser um evangelizador, é ser um porta-voz, ser um embaixador, ser um administrador, um mordomo. O que é o mordomo da casa? Ele que vai na despensa do seu senhor e tira o mantimento e prepara a mesa o melhor possível para a casa. Quando nós olhamos para esta visão, você é um embaixador, um administrador da casa, você tem que ir na despensa celestial de Deus e tirar o melhor de lá e servir para o povo que está esperando. Para o povo que está com fome, que está com sede, que está gemendo. Então isso é o dispenseiro. Vai lá na dispensa e traz, e prepara e serve. As coisas que a gente precisa despertar e acordar para a realidade. Está chegando um tempo, sim, como eu falei dessa visão, de luto para a igreja. Hora de jejum e oração e clamor. E hora de ir falar de Jesus. E falar sem distinção para todas as pessoas. Em todo o tempo que eu trabalhei na prefeitura aqui, eu falei de Jesus muitas vezes para os colegas de trabalho. Abri as portas, eu falava. Então esteja atento para o momento que abre uma porta. Você tem que ter a palavra para falar. Nós ia com os jovens aqui, uma vez lá nos trilhos, lá, saindo lá para o Vicente, por dentro, lá, né? Lá embaixo. Nós ia fazer evangelismo nas favelas lá e pregar e fazer culto. Uma coisa boa.
se converteu um casalzinho lá. E daí queriam se batizar. Mas daí eles tinham que casar, não eram casados ainda, ajeitando, casar. No outro fim de semana fomos lá fazer o evangelismo, estavam eles felizes da vida que tinham se casado. Não, Alberi, nós casamos. E nós fizemos aqui uma cuca para vocês comer. Eu era ali dos jovens. Vocês devem contar algo desses jovens. Tinham... Era o camburão da... Não lembro se já era o camburão da fé. Mas o casebrezinho, os irmãos estavam felizes, tinha um casebrezinho, puxinho, 2 pecinhas. E daí ela tinha feito umas cucas numas latinhas. As latinhas quadradinhas, as panelinhas, eu acho que era latinha de azeite que tinha, né? Cortado, fez aquelas cucas nas panelinhas. E aquilo não era assado, era cozido em cima das pedras, do borralho assim, né? No fogo ali entre as pedras, e cozinhou aquela cuca naquelas forminhas. Então estava aquela massa grudenta, sabe? Cheirando fumaça, e os jovens não queriam entrar. Eu digo, olha, nós gememos para ganhar essas pessoas, que vocês vão comer essa cuca, sem queira ou não. Entra em fila aqui na porta do barco, desce da Kombi, botei tudo eles em fila, eram uns 18 por aí, jovens. Botei em fila na porta do barraco, botei em fila da Kombi na porta do barco. Cada um vai pegar um pedaço da torta, não vamos perder, entristecer essa gente que estão felizes da vida, gememos para ganhar, vamos pegar e vamos comer essa cuca assim. E o pessoal veio lá pegar um pedacinho de cuca e disse para dentro da Kombi, vamos embora, vamos comer a cuca. Aqui grudava dos dentes da gente, né? Come sim, gememos para ganhar essas aulas. Você faria isso hoje? Sabe que esses jovens de hoje, hein? Leandro, Jéssica, sabe o que os jovens de hoje faz? Se encher do Espírito faz. De verdade, não das emoções, mas do Espírito. Qual foi a palavra que nós lemos bem no comecinho do John Wesley? Como é que ele disse? Como é que foi? Eu me incendeio e o povo vem me ver queimando. Entenderam? Se encher do Espírito, o povo vem ver o que está acontecendo. Não de shows, irmão, não de shows. Espírito, quebrantamento, lágrima. O povo vem ver o que está acontecendo. A gente critica esse povo que está atrás de promessas falsas, mas é um povo que está vazio e precisando. E não encontrando o verdadeiro, eles vão atrás do falso. Tem esse lado da moeda. Então pensa bem nesses assuntos aí, aleluia. Eu nem estou olhando a hora, mas tem mais 2 horas ainda, né? Quem está com pressa? Quando eu cansar eu paro, tá bom, gente? Eu acabei de dizer que a unção do Espírito leva nós além dos nossos limites naturais, tá bom? A vez que eu preguei mais tempo, eu preguei 2 horas e uns 10 minutos, tá? Mas eu era jovem, tá? Onde é que eu parei? O que é evangelizar? É anunciar as boas novas trazidas por Jesus, é falar de Jesus e de sua obra redentora. Lucas 2:10 diz que os anjos apareceram aos pastores lá no campo, e o que eles disseram? Eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Observe o que os anjos disseram: nós trazemos novas de grande alegria. Isso é o evangelho, boas novas. Os anjos disseram assim, ó, de grande alegria para todo o povo. Qual era a grande alegria? Jesus chegou. E essa tem que ser a mensagem de hoje. Mensagem alegre, mensagem de alegria centrada em Jesus. Não é outra coisa. Jesus tem que ser o centro da sua pregação, do seu testemunho. As pessoas perguntam assim, mas como é que, irmão, evangelizar, essa ordem, presta atenção. Existe o chamado geral e existe o específico, certo? Então, vamos falar para frente ainda aqui, se der tempo. Agora aqui nós estamos falando de um chamado geral, que está um pouquinho mais adiante ali. Porque as pessoas dizem assim, não, mas eu não sei como... Esse chamado geral para a igreja é bem simples. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, sereis testemunha em Jerusalém, né, Judeia, o norte, Samaria, até os confins da terra. Então esse aqui é um chamado para toda a igreja. Que a gente pensa que isso aí é só para quem está no púlpito. Não, esse aí é para toda a igreja. Tanto que a igreja, quando saiu de Jerusalém devido às perseguições, quando eles iam falando de Jesus, e Jesus ia salvando. A igreja em Antioquia nasceu assim, pelos crentes que saíram de Jerusalém por causa da perseguição e falavam de Jesus, e as pessoas se convertiam. Né? Mais tarde que os apóstolos foram para lá, mandaram Barnabé para lá para discipular, e Barnabé buscou Paulo em Antioquia, mas quem fundou foi os crentes que saíram.
Então essa ordem é para todos os crentes falar, e é só falar, contar o que Jesus está fazendo. Não é você, eu tenho que saber dar um estudo, eu tenho que saber isso, saber aquilo. Não, esse é só contar. Jesus cura, Jesus salva, Jesus socorre, Jesus te ajuda, né? Vai falando de Jesus. Então encontrou alguém doente, eu vou levar teu nome para oração, posso orar por ti, posso ir na tua casa orar? Às vezes parece que a gente se contradiz, mas não. Falamos de bênção, sim, falamos de milagre, porque Jesus fazia os milagres, é um sinal de Deus para a salvação, certo? Então tem que haver sinais, mas não pode ficar só nisso, esse que é o problema. Nós temos que mostrar e levar a pessoa a uma decisão por Jesus. O que é evangelizar? É falar de Jesus, é contar o que ele está fazendo. E por que evangelizar? Porque é um mandamento. O pastor Paulo citou aqui antes, né? Eu já citei Mateus 28, porque é um mandamento. O Senhor disse, vá e faça discípulo, e em Marcos diz, vá e pregue. E quem pode fazer isso? Quem já teve a sua vida regenerada por Cristo, ou seja, toda a igreja salva, cheia do Espírito Santo. Agora preste atenção, Jesus estava encerrando os seus dias na terra, orientou, preparou, você acha ali no fim do Evangelho, conforme escreveu Mateus, chamado Últimas Instruções de Jesus, aqueles últimos capítulos, em que ele estava preparando os seus discípulos para o momento da crucificação. Mesmo assim eles não entenderam. Na hora da crucificação só restou o João lá, os outros tudo fugiram e Pedro ainda negou Jesus. Então aconteceu tudo isso. Depois Jesus ressuscitou, diz que Jesus ficou por 40 dias ainda na terra e apareceu diversas vezes aos discípulos, falando, orientando e tudo mais. E neste momento, antes dele subir ao céu, retornar, ele fez essa promessa. Mas presta atenção, que a promessa de Jesus foi assim: fique em Jerusalém. Espera aí, Jesus não podia ir lá no monte e disse, já saiam daqui pregando para todo mundo? Sim ou não? Olha, eu estou indo, vocês desçam daqui e já vão anunciando. Jesus disse, olha, vão para Jerusalém e fiquem lá. Até quando? Até o Espírito Santo vir. Até que vocês sejam cheios do Espírito. Aleluia. Eles ficaram 10 dias... Talvez por isso só restou 120 irmãos. Mas foram 120 cheios do Espírito Santo. Aleluia. E uma vez cheio, Pedro era o grande líder, né? Depois de todo o processo. É uma pregação muito linda das vidas de Pedro. Prega o primeiro sermão. O medo foi embora, a vergonha foi embora, todo aquele medo que ele estava no momento da prisão e crucificação, que fugiram, se esconderam, voltaram, foi tudo embora. Quando ele foi cheio do Espírito, isso tudo foi embora. Pedro levanta e ainda joga na cara deles. Leia aí em Atos para te ver depois, não agora, né? A pregação de Pedro ali no capítulo 2 ali. Vai ler para você ver. Ele começou falando lá, aliás, falou de Joel, da profecia de Joel, que era o que estava acontecendo ali, era a profecia de Joel. E esse Cristo que vocês pregaram na cruz. Vamos ver para o capítulo 7 de Atos, tem Estevão, quando prenderam Estevão também, e foi apedrejado. Ali é mais longa a história, o Estevão que começa a falar desde Abraão e Egito e tudo, e José, ele faz um dos sermões mais bonitos, expõe tudo na cara dos seus acusadores, todo, até que ele diz, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem à direita do Pai, daí o pessoal se enfureceu e apedrejou ele. Mas uma das pregações mais lindas, mas pega Atos, Paulo também, mas acho que é 17, quando entra em Atenas, na Grécia, lugar dos filósofos, dos sábios, dos entendidos. Cultura grega até hoje influencia, os filósofos gregos até hoje influenciam a sociedade toda. E Paulo entra lá, começa a ensinar e pregar na praça. E alguém diz, mas quem é esse paroleiro, quer dizer, esse conversador que está aí? Aí convido eles a ir para o teatro. E Paulo vai para lá discutir Bíblia e coisa com eles. E Paulo vai lá e fala e prega de Jesus, também explica todas essas coisas. Então isso é ser um porta-voz, ser um pregador que acontece cheio do Espírito. Depois que o Espírito desceu, a coisa mudou. Irmãos, esse é um princípio que não mudou. Primeiro, você tem que ser um convertido a Cristo, depois você tem que ser cheio do Espírito. A boa notícia é que o Espírito desceu e ficou sobre a igreja. Isso é que nós precisamos entender, o Espírito Santo não foi retirado da igreja. O problema é que nós não estamos buscando, não estamos entregando de verdade. A grande maioria hoje não está realmente se convertendo e se entregando a Deus como deveria aqui. Por isso nós temos tanta coisa vazia, tanto barulho e pouco efeito. Então, para nós ter aqui
um resultado, não basta boa intenção, tem que ter atitude de orar, de buscar, de realmente se converter, de realmente buscar isso aqui. Então a primeira instrução de Jesus, vão para Jerusalém, fiquem lá até ser cheio do Espírito. Então essa é a palavra para hoje, também para os nossos dias. Fique na presença de Deus, seja cheio do Espírito, aí vai ter frutos na sua vida. Vai ter sentido a sua vida. Tu vai ter um objetivo, vai ter uma causa para viver e uma causa para morrer por ela. Porque a gente não entende como que os cristãos do primeiro tempo ali, né? Porque de início assim a igreja sofria perseguição das lideranças judaicas. Mas depois o Império Romano passou a perseguir os crentes, principalmente com Nero. Nero começou como imperador no ano de 54, e ali começou a perseguição grande na igreja contra os cristãos. Então diz que ele incendiou Roma e acusou os cristãos. Alguns dizem que foi por esse motivo que Paulo foi preso e chegou a ser morto depois ali, né? Acusado de ser um dos cúmplices do incêndio de Roma. Essa perseguição durou até o ano 313 por ali, com a suposta conversão de Constantino, imperador. E daí aconteceu o seguinte: agora o cristianismo é a religião do império. Então agora todo mundo é cristão. Aí mesmo os que não tinham se convertido. Aí foi o caos da igreja. Entende a infiltração do inimigo? Aí aquela igreja primitiva murchou, aquelas coisas foi sumindo, e teve o período da chamada Idade Média, de mais ou menos 460, 470 a.C., até 1400 e poucos, 1000 anos das trevas, que parece que não tinha mais Pentecostes, não tinha mais evangelho aí na terra. Até começar os movimentos para a reforma. Então, essas coisas dependem de uma vida cheia do Espírito. Depois da Idade Média, lá em 1400 e alguma coisa, que começou a brotar a ideia de uma reforma, tem lá alguns homens chamados pré-reformadores. Depois veio Lutero, em 1517, o marco da reforma, 31 de outubro de 1517. Você vê que o Brasil recém havia sido descoberto. Aí começa essa mudança. Mas os avivamentos pentecostais começaram em 1700 e poucos. Aí veio isso que nós citamos aqui um pouco mais tarde, 1800 e alguma coisa. Que aí foram essas pessoas cheias do Espírito que mudaram a história da igreja no mundo. Então esse avivamento que começou lá, ele não vai apagar. Se você olhar para a história e olhar para a Bíblia, você vai entender, embora esses movimentos pentecostais tenham foram migrando, igrejas da Europa, da época do tempo da Reforma, hoje são históricos para turismo, estão vazias. Há pouco ainda estava falando com um pastor que teve, agora, foi na França, mas foi, que ele visitou uma dessas igrejas, ele encontrou 6 irmãos velhinhos orando, e eles perguntaram: pastor, não temos pastor. O pastor foi embora porque não tinha como se sustentar mais aqui. Então nós 6, quando nós aqui, 3 velhinhos, quando nós aqui morrer, a igreja vai fechar. Então assim, esses movimentos foram migrando. Só que agora está acontecendo ao contrário. Ele está pipocando em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Hoje tem sim sinais de avivamento aqui, tem no norte, tem na Europa, tem na África, tem em vários lugares, vários movimentos. Está tendo sim. O problema é que hoje também está muito misturado o falso e o verdadeiro. Então por isso está vindo um sacode de Deus para a igreja, para dar uma purificada, para ver outra vez quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Profecia do Malaquias. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve. Então está chegando esse tempo. Então a gente precisa entender esses sinais também. E ver, então, o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes, ele não foi retirado da igreja, ele está sobre a igreja. E está se esforçando sim, o Espírito está trabalhando sim por reavivar. Então o que nós precisamos hoje é um chamado reavivamento, certo? Reavivamento. Tem alguns focos, tem alguns ministérios, tem algumas igrejas aqui e ali, bem avivada, tem algumas. Mas no geral nós temos muita gente corrompida, contaminada, fria, que está precisando disso. Então hoje é um conflito.
até mesmo assim dentro das igrejas. Então é necessário. Glória a Jesus. Eu vi que já é 9h30. Me permite mais uns minutinhos para me concluir umas explicações aqui para vocês? Praticamente a mensagem a ser passada é isso aqui. Nós vamos orar agora, certo? No encerramento. Vamos orar por isso. Não podemos encerrar isto aqui sem nós fazer um clamor a Deus aqui. Tá, hoje é sábado, se não passar mais uns 15 minutinhos aqui, né? Tem problema, nem, pastor? É tão interessante que às vezes para a igreja a gente acha muito difícil passar um pouco, né? Eu lembro, na época que eu morava aqui, nós íamos na igreja ali, na antiga sede ali embaixo, sábado eu sempre culto dos jovens, eu há muito tempo fui líder dos jovens. Quando a gente saía dali para vir para casa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estávamos vindo para casa, eu tinha minhas meninas adolescentes, e a gente encontrava aquela turminha saindo, na hora que nós estávamos voltando da igreja para casa, nós encontrávamos a turminha ao contrário, subindo para a praça, para pegar os ônibus na praça, que eles botavam vários ônibus na praça para levar para uns bailões que tinham por aí, não sei para onde, Taquates e tudo mais. Eles botavam um ônibus, daí a gente olhava e dizia assim, adolescente não tem pai, não tem mãe para segurar esses adolescentes em casa? Aí depois acontecem as coisas que acontecem aí fora, sabe como é que é? E aí a gente às vezes reclama de passar um pouquinho da hora, isso ou aquilo, gente. Por favor, me dá uns minutinhos mais aqui, porque é importante que eu quero falar aqui para nós encerrar e já vamos orar. Bem, pastor? Então aqui da página 4 em diante, esse materialzinho, até o pastor Luiz de Nova Hartz me falou outro dia que ele tinha isso aqui, e eu lembrei disso aqui, e eu fui fuçar no meu computador, que tem tanta mensagem, tanta coisa guardada, e achei esse artigozinho guardado, peguei e botei aqui. Esse material que segue da página 4 em diante é da chamada Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo, que surgiu lá em 1970 e poucos. Alguém aí ouviu falar disso? E eu descobri que eles ainda estão na internet com o nome de Cru Brasil, Cru de Cruzada, Cru Brasil. Eles tinham um escritório em Porto Alegre, eu fui a Porto Alegre, aluguei um projetor de fitinha, filme Super 8, aquela maquininha que roda aquele rolo de filme assim, botava o telão na rua. Nós fizemos em vários bairros de Sapiranga, lá em, 2000, 2001, por ali. Em vários bairros de Sapiranga a gente fez isso. Pegamos o telão deles com aquele projetorzinho de filme, ia para as vilas, fazia o convite, os anúncios, rodava o filme e evangelizava, e daí a gente tinha esse material aqui, ó. Eu coloquei aqui, gente, tipo a oração do Pai Nosso. Jesus deu aquela oração, não é para ser decorado, é um modelo. Então o que está aqui não é para você decorar, é um modelo. Até porque a linguagem assim que está aqui, eu acho que precisava até dar uma atualizada para o nosso jeito de falar hoje, então um pouquinho aqui. Mas ela fala aqui de 4 leis espirituais. Então isso aqui eu acho que pode até ficar com outro momento, até depende de um momento prático, como é abordar uma pessoa, como puxar uma conversa. Então você tem que estar atento à porta que se abre. Uma vez aconteceu aqui, tinha um camarada meio doidão aqui, e tinha se convertido, estava todo empolgado, quem parou bem, um dia ele chegou para mim todo empolgado. Eu fui no hospital lá em Taquara e orei, ungi os dentes, hemorroide por lá e não gostaram. Mas o testemunho dele foi o seguinte: encontrei lá uma mulher, estava falando de Jesus para ela estava com uma correntinha de ouro, com um crucifixo, eu meti a mão e arranquei a corrente do pescoço dela, essa idolatria, não sei o quê. Eu disse, rapaz, ela podia ter chamado a polícia e te levado preso por assalto, tu tá doido? Então tem gente que não sabe abordar as pessoas, sabe? Isso aí é um exagero, o camarada era meio fora da casinha mesmo, sabe? Mas não tinha cabimento, né? Naquele tempo também as coisas eram tudo mais difícil que hoje, era mais grosseiro, né? Mas hoje tem um povo mais educado, mais polido, mas tem uma dificuldade às vezes de chegar. Então aqui isso aqui serve assim como uma maneira de você entender como chegar, como conversar. Não é para ser decorado isso aqui, mas um modelo. Como chegar, como falar, como puxar a conversa. Então aqui ele dá um exemplo, por exemplo. Você já ouviu falar das 4 leis espirituais? Mas que leis? Você sabia que tem, assim como tem leis da natureza, que governam a natureza, você pode falar assim, se entender de algumas leis aí, lei da física, lei da gravidade, inércia, qualquer coisa aí difícil você entender, leis da natureza aí. Você pode falar das leis da natureza. Assim também tem as leis espirituais. Aí você começa a falar, primeira lei, Deus te ama, né? Amor de Deus, tu vai explicar. Aí vem a necessidade, segunda lei, o homem é pecador. Então você vai criando uma conversa, vai mostrando a questão do pecado. Ali mostra a situação depois, né? Então você pode ler, estudar isso aí direitinho,
Não vai dar tempo de nós entrar em detalhe, explicar o passo a passo, mas é bem autodidata. E se você dá uma olhadinha, você vai entender essas 4 leis. Então, a primeira é que Deus nos ama, a segunda é que todo homem é pecador e o pecado nos separa de Deus, a terceira lei é que Jesus morreu por todos nós, tá certo? E a quarta lei é que a pessoa precisa receber Jesus como seu Salvador. Então, se você souber explicar esses passos, não decorando como daqui, mas você entender, você vai conseguir conversar com a pessoa e mostrar que Deus ama ela, mas que o pecado nos separou do amor de Deus, né? Mas que Deus tomou a providência, mandando o seu filho, que morreu em nosso lugar, e agora nós temos que tomar uma decisão e receber Jesus, tá? Então ali tem uma figurinha ilustrando do homem isolado de Deus, ou tentando chegar a Deus e não consegue, na outra tem uma ilustraçãozinha de Jesus fazendo a ponte entre o homem e Deus, aí na página 6, tá? Depois, continuando essa explicação, né, na página 7 tem uma cadeira com um símbolozinho ali, duas, né? Uma mostrando eu no centro e outra simbolizando a cruz Jesus no centro, aí explicando a diferença de uma e outra. E no fim tem mais uma lição, um estudozinho, tá? Como receber a Cristo, decisão e ajuda e oração. Então esse é um material que você pode levar, você pode estudar. Amanhã vai ter evangelismo à tarde, né? De manhã. Então, amanhã de manhã tem evangelismo, você pode olhar isso aqui, pode usar isso aí, pode pegar esse modelo e fazer isso aí. E à noite, 19 horas, um grande culto aqui, amém? Trazer os convidados. Trazer os convidados, tá certo, gente? Glória a Jesus, podemos orar? Amém. Então, nos colocamos em pé.